Fala pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais uma Lâmpada Diária. Estamos aqui para mais um dia fazermos juntos a leitura das Escrituras Sagradas, a leitura da Palavra do Senhor. E sem mais, vamos lá e dar início à nossa leitura. Primeiro vamos orar ao Senhor, eu agradeço aqui a sua presença. A nossa leitura de hoje, para você saber, antes da gente fazer oração, na verdade, está lá em 2 Crônicas, capítulos 19, 20 e 21, ok? 2 Crônicas, capítulos 19, 20 e 21. E vamos fazer uma alteração, ok? Para que a gente possa apressar essa leitura, não que estamos com pressa, mas na verdade é porque atrasamos, né? Isso por culpa minha. Então, assim, nós fizemos a leitura do Novo Testamento uma vez, estávamos fazendo a segunda leitura, isso paralelo à leitura do Antigo Testamento. Então nós vamos pausar, dar uma freada na leitura do Novo Testamento, que nós já estávamos no livro de Romanos, e vamos prosseguir somente com o Antigo Testamento para que possamos finalizá-lo, né? E assim nós colocamos em prática um novo projeto que virá em nome de Jesus. Então nossa leitura de hoje será em 2 Crônicas, capítulos 19, 20 e 21. Abra sua Bíblia, ok? Sua espada aí, seja de modo digital, no tablet, no celular, no notebook, né? Ou na Bíblia tradicional, Bíblia raiz, né? Fazendo a leitura junto conosco. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura aí na versão Nova Almeida atualizada, ok? Vamos orar ao Senhor, então feche seus olhos junto comigo. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso. Obrigado pela minha vida, da minha família, pela vida dos meus irmãos que estão participando junto comigo, pela sua família. Obrigado pela tua igreja na terra, Pai, por aquelas pessoas que estão cumprindo um chamado, que foram escolhidas, enviadas, estão no campo missionário, hoje pregando a palavra do Senhor, vivendo as suas vidas de modo a fazer a tua vontade, de cumprir, Pai amado, aquilo que o Senhor colocou como propósito em seus corações. Nós pedimos a tua bênção sobre essas pessoas em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos levante para sermos também braço estendido para abençoá-las financeiramente em nome de Jesus e também em nossas orações. Pai, colocamos diante de Ti, ó Pai, o Lâmpada Diária, esse momento de leitura. Abra nossa mente e coração em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, Senhor, assim como nós perdoamos também aquele que tem nos ofendido. Seja conosco, Espírito Santo de Deus. Aquece nosso coração para que tenhamos fome, sede de buscar ao Senhor cada dia mais e mais e mais. Nos capacita, Pai, nos capacita. Precisamos de Ti. Muito obrigado por esse momento. Amém e amém. Amém, meus irmãos, com a nossa Bíblia já aberta, então vamos dar início à leitura. Aí, 2 Crônicas, capítulo 19, verso 1, e vamos que vamos. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Azerá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Verso 4. Josafá morou em Jerusalém. Ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. Disse aos juízes, no verso 6, vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, Ele estará com vocês. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês, tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor, nosso Deus, não admite injustiça nem parcialidade, e também não aceita suborno. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias de Israel para julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio. Por isso, moravam em Jerusalém. Verso 9. Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isto no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Sempre que os teus irmãos que moram nas cidades trouxerem uma questão relacionada com homicídio ou referente à lei e mandamento, estatutos e juízos, vocês devem admoestá-los, para que não se façam culpados diante do Senhor e para que não venha grande ira sobre vocês e sobre os seus irmãos. Façam assim e vocês não serão culpados.
Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, mas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à disposição de vocês. Sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons. Amém, meus amados. Finalizamos então aqui a leitura do capítulo 19 e vamos ao capítulo adiante, que é o capítulo 20, 2 Crônicas, verso 1. Vamos que vamos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Verso 8. Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus! Aqui, ó, verso 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Para aqueles que têm dúvidas em relação à ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, aqui está uma das oportunidades, uma das vezes, um fato histórico que ocorre aqui no verso 14 de 2 Crônicas, no capítulo 20, onde existe uma ação do Espírito Santo, onde em algumas oportunidades no Velho Testamento ele vem, cumprir determinado propósito e depois sair de cena, né? Depois, com mais paciência, vamos explicar isso de uma forma melhor, talvez quando finalizarmos aí a leitura do Antigo Testamento, podemos fazer uma série de explicações somente sobre o Espírito Santo. Nós vamos repetir o verso 14 aqui. Então, no meio da congregação, né, no meio da igreja ali, né, se eu posso assim dizer, eu acredito que existe somente uma igreja do Senhor Jesus Cristo, por mais que a igreja é estabelecida de forma concreta ali, após a vinda de Jesus Cristo, mas quando eu digo igreja, eu digo a congregação, conforme diz o texto. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei de Josafá. Tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: assim diz o Senhor. Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia, né? Se o Senhor é com nós, por nós, quem será contra nós? Ele vence, Ele luta as nossas batalhas. Aleluia. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Verso 17, neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém.
Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Meus amados, percebe a consequência? Eles entraram em jejum todos juntos, né? Em uma só voz, unidos, clamaram ao Senhor todos juntos. O Espírito Santo de Deus desceu ali sobre alguém específico e disse ali a palavra de vitória através do profeta, através do homem que falou a voz do Senhor. E aqui está a consequência de tudo que eles plantaram e agora vão colher. E mesmo depois que o Senhor fala, eles se prostram, o rei se prostra, eles então adoram ao Senhor. Os levitas dos filhos dos coatitas, no verso 19, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Isso vale para nós ainda, hein? Creia no Senhor, no teu Deus, Ele fará maravilhas, né? Coisas muito maiores do que nós podemos imaginar, ou sonhar, ou prever. Depois de se aconselhar no verso 21 com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus! A gente fica empolgado, né? Não tem como não ficar empolgado diante da leitura de fatos miraculosos, históricos da parte do nosso Deus sobre o seu povo. O coração começa a bater aqui e a gente fica extremamente feliz. Né, Gu? O Gu tá olhando para mim e ele tá rindo. Vamos lá, vamos em frente. No verso 22... No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os montes de Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e seu povo foram saquear os despojos, acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, porque ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Me lembrei de quando também Salomão teve repouso de todos os lados em seu reinado depois de Davi. Verso 31, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta, infelizmente, era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis, os navios que foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por que você se aliou com Acasias? O Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Amém, meus amados? Vamos agora ao último capítulo da leitura de hoje, capítulo 21 de 2 Crônicas. Gustavo, tudo certo aqui? Tá gravando aí, meu filho? Tudo ok? Meu cinegrafista aqui, o Gu, né? Dá uma força pro papai aqui, meu parceiro, obreiro da casa de Deus, né, Gu?
7 anos já está trabalhando, hein, gente? 7 anos já é obreiro. Ajuda o papai a fechar a igreja, não é, Gu? Fecha as portas, janelas, ajuda a abrir de vez em quando. É isso aí. Começou menos, né, meu filho? Começou com menos de 7 anos, ele tá falando. Ó. Glória a Deus por isso, né? Depois você vem dar o tchau pro pessoal aqui, tá? Vamos esperar a gente acabar. Fica de olho. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 21, no verso 1. Vamos que vamos. Josafá morreu e foi sepultado. Daqui uns dias vai ler junto com o papai, né? Daqui uns dias vai participar da leitura. Tá treinando a leitura dele, tá ficando boa, né, Gu? Lê a Bíblia também, cara. É isso aí. Vamos ensinando nossos filhos a andar no caminho e nunca se desviarão, né, não, Gu? Isso aí, vamos lá. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortalecido, matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Infelizmente, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém, pouco tempo. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, infelizmente, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança, né? Não quis destruir a dinastia, então tinha que dar ali continuidade. O Senhor quis ser fiel às promessas, e até porque da genealogia de Davi nós chegamos até o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Messias e Salvador, o Cristo, Filho de Deus. Davi não quis destruir, né, a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, segundo a promessa que ele havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbina também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor, infelizmente. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos da casa do seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem, todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele. Assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia e ao final dos 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença. Ele morreu com dores horríveis. Credo, né? É melhor servirmos de maneira justa e reta. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha só, é forte essa frase, né? Por ser uma frase bíblica. Ele não foi sepultado como os outros, como seus pais, que andaram no caminho de Davi, no caminho de Asa, de Josafá, né, que foi seu pai. Caminho de Deus, caminho bom. E ele se foi sem deixar saudades. Que frase dura. Meus amados, finalizamos então a leitura de hoje aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, né?
Obrigado por sua presença. Que Deus te abençoe imensamente. Provavelmente vai ficar mais curto esse vídeo e os outros, para a gente poder dar uma acelerada e finalizar, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a nossa leitura do Antigo Testamento. Vamos agradecer a Deus. Amém? Vem cá, Gu, vamos orar junto. Fecha os olhinhos. Falou aí, pessoal. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos orar? Uhum. Vamos então. Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de leitura bíblica. Obrigado pela minha vida, pela vida do Gustavo, que está me auxiliando. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai amado, que estão comigo, participando da leitura. Nos capacita, nos fortalece, ó Pai. Sabemos que é difícil, que não é fácil estar todos os dias gravando e, por consequência disso, às vezes faltamos e temos faltado alguns dias, não na leitura, mas na gravação da Tua Palavra. Pai, me permita, Pai, ter o tempo, Pai, ter a capacidade de continuar gravando para que possamos ler juntos nesse projeto maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Nos fortalece. Abençoa os meus amados irmãos, os livra da tentação. Em nome de Jesus, que a leitura fica gravada no seu coração, as palavras que são vida e que jorram do seu trono. Muito obrigado por mais um Lâmpada Diária. Amém. Amém. Amém, meus amados, que Deus te abençoe. Dá tchau, pessoal. Gu. Tchau. Tchau, fica com Deus. Que Deus te abençoe. E se Deus quiser, Gu, até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Tchau, tchau.